Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Viva Jesus! Viva! Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. De Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Fih, senta, por favor. Por favor, senta. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Tchau. Hosana ao filho de Davi, Deus de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Deus de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Deus de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos de palmeira clamavam, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? E de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Por que me abandonaste? Cães numerosos lhe rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus como uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus os exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solteie o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja, porém os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucificam. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucificam. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram a coroa de espinho e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram
levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou ao meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Se joelho. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava ali, bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, Este homem era filho de Deus. palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, esta festa que estamos celebrando hoje, que dá início à Semana Santa, ela sintetiza muito bem a nossa vida. E não é verdade que os nossos dias são exatamente desse jeito? Pela manhã estamos alegres, cantamos, louvamos. Por volta do meio-dia para a tarde, pode acontecer alguma coisa na nossa história, alguma notícia pode chegar, que meio que torna a nossa vida em trevas. O sol parece que se põe diante de nós. Perdemos a esperança, perdemos a alegria, passamos a viver a paixão. Sintetizamos no Domingo de Ramos esses 2 grandes movimentos da nossa psique, do nosso coração. Convivemos diariamente com a alegria e com a tristeza. Convivemos diariamente com a saúde e também com a enfermidade. Convivemos com a abundância e também com a privação dos bens. Se não em apenas um dia, mas
Ao longo da nossa história, nós vivenciamos esses dois polos opostos, alegria e tristeza, fazem parte da nossa vida. É a nossa vida acontecendo. Não podemos esperar o tempo inteiro estarmos alegres, mas também temos uma grande esperança de que nenhuma tristeza dura para sempre. Tudo passa. Tudo. E celebrar o Domingo de Ramos hoje quer dizer para nós não apenas fazer memória do que aconteceu 2000 anos atrás, mas trazer aquela graça de 2000 anos atrás para a nossa vida de hoje. Jesus, de fato, entra na cidade santa de Jerusalém. E se outrora as pessoas levaram palmas nas mãos e estenderam seus mantos pelas ruas para que Jesus pudesse passar como rei daquele povo, hoje nós não mais estendemos mantos e ramos no nosso dia a dia. Nós proclamamos o reinado de Jesus Cristo com outro tipo de palma, com outro tipo de manto. Nós colocamos Jesus como o centro do nosso coração, quando as palmas que carregamos nas mãos são as palmas do martírio, a palma que representa o derramamento do nosso sangue, com o testemunho de uma fé verdadeira no nosso dia a dia. O testemunho de que nós somos cristãos, não apenas aqui, nesse espaço da construção da igreja, mas somos cristãos onde nós estivermos. Levamos a graça daqui do templo lá para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa faculdade, para as nossas relações e relacionamentos. Esta palma que levamos nas mãos se chama testemunho de vida. É assim que nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E os mantos que nós estendemos para que Jesus passe, não é o manto, esses panos ou os tapetes belos, mas é o manto das nossas virtudes. Buscar cada vez mais abandonar os vícios, os defeitos e deixar o nosso coração se encher do espírito de caridade, do espírito da verdade, e assim, cheios de Deus, nós possamos nos tornar imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esta é a palma, este é o manto que nós levamos e apresentamos a Jesus. O nosso testemunho de fé, as nossas virtudes humanas e virtudes sobrenaturais. São essas as coisas que Jesus quer. O que nós fizemos em passar nas ruas da nossa cidade, os cristãos do mundo inteiro estão fazendo isso hoje, é apenas um sinal exterior do que deve estar acontecendo aqui dentro do nosso coração. Quando você diz, Hosana Rei, Hosana ao filho de Davi, levantando a sua palma, no fundo você está dizendo, eu quero testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu quero testemunhar que Ele é o soberano dos meus dias, e que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu proclamo com a minha história, Jesus Cristo é o Senhor. É assim, irmãos, esse é o sentido do Domingo de Ramos, proclamar o senhorio de Jesus em todos os nossos dias. Agora, tem uma testemunha do Domingo de Ramos em Jerusalém. É uma peregrina chamada Egéria. Esta santa mulher, ela nasceu no século IV, faz tempo. Egéria peregrinou da Espanha para a Terra Santa e passou 3 anos ali em Jerusalém, participando de tudo. E ela deixou um diário. Ela escreveu minuciosamente como os cristãos de Jerusalém viviam esse dia da Semana Santa. E ela relata
no seu diário de viagem que o dia do Domingo de Ramos em Jerusalém era um dia muito, muito, muito festivo, só de alegrias. Era um dia onde o povo lembrava que Jesus Cristo havia passado pelas portas daquela cidade não muito tempo atrás, e as pessoas se alegravam nesta lembrança. Jesus Cristo, ele entrou aqui uma vez e entrará de novo. Ao mesmo tempo, em Roma, o Domingo de Ramos não se celebrava a entrada de Jesus em Jerusalém, mas em Roma, este domingo que antecede a Páscoa, se celebrava a paixão de Jesus Cristo. Justamente porque a Sexta-feira Santa não era feriado religioso naquela época. Parênteses. Até hoje na Itália não é feriado a Sexta-feira Santa. Eles não participam como nós participamos aqui no Brasil. Então, para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho da Paixão de Cristo pelo menos uma vez no ano, a igreja em Roma proclamava a Paixão de Cristo no domingo que antecedia a ressurreição de Cristo. Então, em Roma se celebrava a Paixão, em Jerusalém se celebrava os Ramos do mesmo domingo. Com o tempo, as duas tradições começaram a coexistir e se misturaram, de maneira que hoje esse domingo não se chama apenas Domingo de Ramos, mas também Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor Jesus. Por isso a gente escutou o Evangelho da Paixão hoje. Aqueles que por algum motivo não poderão vir na Sexta-feira Santa estão tendo a oportunidade de meditar a morte de Cristo hoje. Jesus que entra naquela cidade para cumprir a vontade do Pai, para que no próximo domingo, quando você vier aqui à igreja de novo, você escutar o Evangelho da ressurreição do Senhor. Hoje escutamos a sua morte. Próximo domingo vamos ouvir como ele venceu a morte, superou tudo. Por fim, irmãos e irmãs, a oração inicial desta Santa Missa dizia o seguinte: que Deus se revestiu da condição humana, se transformou em homem como nós, para que nós pudéssemos aprender o que é a humildade. Jesus se fez humilde, e humilde ele entrou em Jerusalém, no lombo de um jumentinho. Humilde é o nosso Senhor. E todas as missas aqui na São Cristóvão, ao final da comunhão, a gente pede a graça de sermos humildes como ele. Sim ou não? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O que nós pedimos após cada comunhão é que o nosso coração seja igual ao coração de Jesus, humilde, obediente. Inclinemos a nossa cabeça na presença dele. Peça a Jesus essa graça de ser humilde, de dar testemunho, de ter virtudes. Peça ao Senhor nesta noite que durante esta Semana Santa você possa de fato ter um verdadeiro encontro com Ele, com o Senhor da vida, com o Senhor da sua história. Que ao longo desses dias você possa realmente proclamar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao
Apresentemos confiantes nossas preces ao nosso Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Para que neste tempo da paixão de Cristo, a Igreja seja mais plenamente purificada pelo sangue de seu esposo, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Para que os doentes e aflitos, participando da paixão de Cristo, obtenham força e paciência, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Por todas as pessoas que ao longo destes dias procuraram o sacramento da confissão, a fim de celebrar a Páscoa em comunhão com Jesus Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Para que sejamos conduzidos pela paixão e a cruz à glória da ressurreição, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Para que o Senhor abençoe e conduza os passos e as iniciativas de todas as pessoas que estão envolvidas nos eventos em prol da construção do nosso templo, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Acolhei, Pai de bondade, as preces da vossa família aqui reunida e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. O insulto me partiu o coração, não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento em minha sede. Ofereceram-me vinagre. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Onde os olhos sobre mim com grande amor. Não oculteis a vossa face a vosso servo. Como eu sofro, respondei-me bem depressa. O insulto me partiu o coração, não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei.
sede, ofereceram-me vinagre. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. O insulto me partiu o coração, não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei alguém de mim te desse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Orai, meus irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, dignou-se a sofrer pelos pecadores, santíssimo que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Cristóvão e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo.